Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Esta EBD bem pertinho de você. Muito obrigado pela vossa audiência e poder estar com vocês para comentar mais um pouquinho sobre a lição de pré-adolescentes, cuja faixa etária é de 11 e 12 anos e cujo título para esse trimestre nós temos Recebendo o Batismo no Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de comentar já em algum momento uma aula e agora a gente vai para a lição de número 4. Lição esta que vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Paulo. Normalmente nós comentamos muito sobre o apóstolo Paulo, homem que foi uma bênção e pelos seus escritos a igreja ocidental, ela acabou crescendo muito. Isto porque o evangelho expandiu. Né? Se não fosse ele, Deus usaria outra pessoa, mas usou ele. Né? E assim, nós temos o apóstolo Paulo aí como um ícone na pregação do evangelho e no deixar dessas cartas para nós. Contudo, hoje nós não vamos falar das cartas paulinas, mas nós vamos falar do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. É justamente isso, não é? Não só falar do que ele falou, mas agora está comentando o que o Espírito Santo fez na vida dele, tá bom? E justamente a lição de número 4, ela tem aí como um texto que vai nos direcionar, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, até Atos dos Apóstolos 9, do capítulo 1 até o versículo 31, e depois a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. No capítulo 9 de Atos, é um texto que é bastante conhecido, que a gente fala justamente na conversão de Paulo, que ainda era conhecido como Saulo. E aqui, professor, você já pode desmistificar essa história de que Jesus teve um encontro com Saulo e transformou seu nome em Paulo, tá? Desmistifica isso. Saulo e Paulo eram a mesma pessoa, apenas versões de nomes segundo onde ele tinha a sua nacionalidade, tá bom? Então, Saulo é de nacionalidade hebraica e Paulo de nacionalidade grega, tá bom? E aí a gente vai para este texto de Atos 9 para termos aqui o nosso norte no decorrer dos pontos desta lição, tá bom? O que assemelha-se à lição de adultos como texto áureo, nós temos aqui como a Bíblia diz. E aí a Bíblia diz, Atos 9 e 22, mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Vocês podem aproveitar este mesmo versículo, caso vocês não consigam trabalhar tantos versículos da leitura bíblica em classe ou o que a Bíblia diz aqui na lição de pré-adolescentes, trabalhar ele em mais de uma versão, tá bom? Acabei baixando aqui um aplicativo e eu recomendo você, professor, que possa utilizar-se das novas tecnologias da informação e comunicação com os seus pré-adolescentes. Isso porque boa parte aí dos seus alunos já possui seus smartphones. Talvez você e eu ainda esteja com um celular antigo e ainda obsoleto, mas a juventude vem cada vez mais avançando nessas tecnologias, salvo aqueles que não têm condições financeiras, mas os outros já vêm avançando bastante e é provável que os seus adolescentes, eles possuam aparelhos bem mais avançados que você. Então baixa aí um aplicativo, algo que você possa interagir com eles no decorrer da semana e, é claro, durante a aula, tá? Então, baixei aí um aplicativo de Bíblia, onde eu tenho várias versões da Bíblia. E para comentar, por exemplo, este texto, eu trouxe para vocês algumas versões. A que nós estamos lendo é a nova tradução da linguagem de hoje,
mas que vocês podem utilizar, por exemplo, a versão Almeida e corrigida, a Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, vamos ver o que diz. Versículo de número 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Perceberam que já começa um pouquinho diferente? A mensagem é a mesma, mas a forma como é colocada, às vezes, é mais compreensível para um do que para outros em determinadas versões. E confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, vocês vão percebendo com a versão bíblica que há uma certa diferença nos sinônimos e aí traz uma compreensão melhor ou menos difícil de acordo com o público que vocês estão utilizando, tá bom? Então, na lição Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas eu recomendo que você use mais de uma versão, tá bom? E aqui, versão corrigida, nós podemos trabalhar alguns textos, tá? Entre eles, por exemplo, Atos 9:15. Em Atos 9:15, há uma chamada para a vida do nosso irmão Saulo, e depois conhecido como apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, é algo que vai trazer à tona o seu ministério. Atos 9:15 vai trazer para nós uma compreensão de que Paulo não foi apenas apóstolo dos gentios, embora tenha se destacado entre os gentios, mas ele teve um ministério que alcançou outras pessoas que outros apóstolos não conseguiram. Então, Atos 9:15, por favor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e aí, apóstolo dos gentios, mas também diante dos reis e diante de quem? Dos filhos de Israel. Tá? Então, Paulo, ele teve essa incumbência de ser não só apóstolo dos gentios, mas de enfrentar a fúria de muita gente, inclusive colocar-se aí à mercê daquelas pessoas que não queriam aceitar Jesus como Salvador, como Messias, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Aí ele se deparou com reis e com, principalmente, os filhos de Israel. E aqui houve a maior rejeição. Tanto é que a ideia de ter Paulo como apóstolo dos gentios é justamente porque ele não atuou tanto em Jerusalém, atuou mais fora. E aí nós temos, então, na lição de pré-adolescentes, que eu coloco aí para vocês, e quem já teve a oportunidade de me ouvir falar em pré-adolescentes já percebe que eu amo essa parte da lição, e aí na sua lição tá página 28, esse infográfico dos saberes escolares. Tá? Logo acima estão os objetivos, mas nós temos aqui alguns saberes escolares que são fundamentais para nortear o nosso pensamento sobre o apóstolo Paulo. É claro que eu preciso ter em mente que a lição vai falar sobre o Espírito Santo na vida de Paulo e eu não posso me perder muito. Mas é claro que, seguindo aqui a sequência desses saberes, eu vou ter uma ampla visão da lição e o que passar para os nossos alunos. Então, começa com foi um líder muito importante para o conselho religioso judeu. 2, a versão de Saulo na tradução romana. Olha, já desmistificar a questão do nome. Em Damasco, Saulo foi conduzido para a casa de Judas, um servo de Jesus. O Senhor falou por meio de uma visão com um certo discípulo chamado Ananias. E aqui, entre 3 e 4, eu sugeria a você, querido professor, querida professora, que mudasse a ordem, tá? Por quê? O Senhor Jesus, ele aparece para Saulo em visão
no caminho de Damasco, e depois em Damasco, aí vem a parte 3, né, é que ele vai lá para a casa de Judas. 5, pregava com sabedoria e autoridade, e os judeus de Damasco não sabiam respondê-lo. Isso por quê? Porque Paulo ele tinha domínio da lei, mas o que faltava nele? Perceber que a sombra que estava na lei se revelava em Jesus Cristo. Tá? Então fazer a associação de quem a lei estava falando, de quem a lei estava apontando. Agora, com a revelação de Jesus, quando ele chega em Damasco, ele já chega com o conhecimento que ele já tinha, agora associando a pessoa de Jesus. E 6º, Paulo se torna conhecido como apóstolo dos gentios. Ok? Então aqui é uma visão geral que norteia você para o atingimento dos objetivos. E quais são os objetivos? São 3. Destacar o que ocorreu com Paulo no encontro, né, com o Senhor Jesus. Então, Atos 9, e aqui é necessário discorrer sobre isso. Eu não sei se você vai conseguir fazer a leitura de todo o texto. Na lição recomenda do versículo 1 ao versículo 31. Então, são muitos versículos, além de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Então, eu não sei se você consegue fazer toda essa leitura com os seus alunos, mas pode fazer uma leitura alternada, onde cada um vai fazendo a leitura de um versículo. Só que como são 31 versículos, para poder você trazer a compreensão versículo por versículo, acredito que o tempo não permita. Isso porque a lição ainda tem muita coisa para ser abordada. Apresentar como Paulo foi batizado no Espírito Santo. E 3º, detalhar a manifestação dos dons espirituais no ministério de Paulo. E aqui a gente vai percebendo ponto a ponto. Primeiro objetivo, primeiro tópico da lição, o encontro com o Senhor Jesus. E aí a ideia que é trabalhar todo o texto de Atos 9, né? Que aí vai apresentar quem era Saulo ou Paulo. E você já demistifica sobre Jesus ter transformado Saulo em Paulo. Depois, um perseguidor cruel. Colocar mesmo, né, que ele foi implacável. Então, quando Ananias percebe quem estava à frente dele era Saulo, o perseguidor, qualquer um de nós tremeria na base, né? Saber que alguém estava vindo para nos perseguir. Era implacável, né? Então, foi de tremer na base. E o comentarista faz questão de narrar que ele esteve no consentimento da prisão e apedrejamento de Estevão. E é interessante que você aborde isso, né? Se possível, existem alguns videozinhos, eu estou colocando para vocês uns links aqui na descrição de vídeo ou logo abaixo nos comentários de vídeos curtos que você pode reproduzir aí para os seus alunos sobre essa situação, tá bom? E depois a grande luz, tá? Em que aparece para Paulo, ele fica por um tempo cego e escuta uma voz. Outra coisinha que você pode falar para os seus alunos e também trabalhar com eles, eu sei que são pré-adolescentes, ainda não entram diretamente nas questões teológicas, mas aqui, por exemplo, diz que Paulo caiu no chão, né? Então, vocês vão perceber que quando, versículo 4, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia não diz que ele caiu de um cavalo, a Bíblia não diz que ele caiu de um camelo, a Bíblia não diz que ele caiu de um carro. Então, nós não sabemos qual transporte que ele utilizou. O que sabemos é que ele cai por terra, né? E especificamente cai em terra. Tá? Então, é o que a gente pode argumentar. E aí, com base na geografia bíblica, nas questões culturais, você pode até trazer uma possibilidade do animal que ele estivesse fazendo uso, mas a gente não tem, tá bom? Então, tem muitas pregações, muitas falas, muitos ensinos aí que estão dizendo que tipo de animal que ele caiu, mas nós não temos essa informação.
tá bom? E aí a gente vai para o segundo tópico da lição, associando ao segundo objetivo, apresentar como Paulo foi batizado no Espírito Santo. E aqui tem Paulo cheio do Espírito Santo. Após você trabalhar com o vosso aluno, a visão de Deus para Ananias e Saulo, a espera do milagre, recebendo o milagre e o batismo no Espírito Santo, você pode trabalhar a ideia de ser cheio, tá bom? Pega aí um copinho na congregação, tá? Copinho na congregação, copinho de água, e cada um dos vossos alunos aí tá com um copinho com água, tá bom? Pede aí que eles tomem, até porque já se hidratam. Mas a ideia é que esse copinho não esteja cheio. E você trabalhar justamente o derramar, tá? Aproveitando o copinho que eu ganhei do aniversário da EBD, tá? Mas aproveitar aí o derramar do Espírito Santo, que nós já falamos da promessa do batismo, a promessa do derramamento, e associar justamente a copinho cheio de água, essa água que o Espírito Santo de Deus derramado por Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo, tá bom? Que ainda não era apóstolo, tá? Mas já estava recebendo porção do Espírito Santo para ser cheio. É uma dinâmica simples que você pode utilizar para isto, tá bom? Terceiro tópico, nós temos os dons no ministério de Paulo. Um ministério poderoso. Paulo se arrisca para pregar o evangelho e a variedade de dons. Eu gostaria apenas de frisar, querido professor, querida professora, que muitos de nós, quando vai falar de dons espirituais, vai focar apenas em uma das relações na carta de Paulo aos Coríntios. Só que Paulo cita dons aos Coríntios, Paulo cita dons em Romanos e Paulo cita dons em Efésios. Quando nós vamos montar a relação de dons, sejam eles ministeriais ou o que nós chamamos de poder para espirituais, né? A relação de dons, que é todo dom dado pelo Espírito Santo, ela é uma relação muito grande, tá bom? Eu disponibilizo aí para vocês em PDF, ou pelo menos o link no Drive, para que vocês tenham uma relação de dons que a Bíblia descreve e aí na vida, né, do apóstolo Paulo ou na vida das igrejas por onde ele passou, tá bom? Fechamos então esse comentário, trazendo para vocês que é importante vocês usarem algumas ferramentas da lição. Uma delas que eu gostei muito é dentro do refletindo. Essa relação de que é necessário aí trabalhar uma determinada atividade, né, com a lição, na página 31. Profissão, idioma, local de nascimento, instrução, religião, outros. Além dos subsídios que são colocados, um deles que me chamou muita atenção, o saiba mais, né? Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel, é uma reprodução do comentário bíblico Beacon. Que Deus abençoe, que Deus te ajude e que a tua aula seja uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular
8198883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.